Você sabia que Cristo foi uma pedra aprovada na terra? E hoje também somos essas pedras vivas? Olá, seja bem-vindo para mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Nós estamos terminando essa série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E nós estamos lendo o 6º volume, que tem por título A Era dos Sete Espíritos. E estamos desfrutando da 4ª e última mensagem desse 6º volume também dessa série, que aborda o tema Relâmpagos, Vozes e Trovões. O título da mensagem que nós vamos ler hoje, de quinta-feira, é Cristo é a pedra principal na edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Um personagem do Velho Testamento que representa Cristo é Zorobabel. Ele descende de uma linhagem de Davi que representa a realeza, é algo relacionado com Cristo. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então nós vemos aqui, irmãos, esse Zorobabel, que ele também vem da linhagem do governador, uma parte da linhagem de Davi. Ele também aqui representa a realeza. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 5, diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Inicialmente, esse renovo de Davi refere-se a Zorobabel, pois a realeza e o sacerdócio eles eram necessários para concluir a reconstrução do templo. Mas hoje, irmãos, nós estamos no tempo do fim, né? Esse fim dos tempos, Deus usa o seu único filho, e ele também é o renovo de Davi. Ele está brotando e o seu reino crescerá até o milênio. Louvado seja o Senhor. E também na visão de Daniel, ele é aquela pedra que esmiuça, aquela grande estátua, aquela visão que Nabucodonosor teve sobre o governo humano. E essa pequena pedra que esmiuça aquela grande estátua, de acordo com Daniel, capítulo 2, se torna uma grande montanha. Isso é uma referência ao reino milenar do próprio Senhor Jesus. No livro de Zacarias, também ele é revelado como ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Os ofícios que nós estamos falando aqui, a realeza e o sacerdócio. Isso os irmãos podem comprovar depois no capítulo 6 de Zacarias, versículo 13. Então, irmãos, o Senhor está edificando o seu templo. Esse templo não é um templo físico, mas é um templo espiritual, e nós estamos sendo edificados juntamente com Ele. Para isso, irmãos, ele assume esses dois ofícios. O ofício da realeza, porque ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que assume o reino. E também ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E por esses dois ofícios, como é revelado aqui no livro de Zacarias, ele vai concluir essa edificação. Ele vai completar essa edificação agora na época de Apocalipse. Então, como rei e sacerdote, ele está concluindo essa edificação. Se os irmãos lerem no Salmo 118, ele nos fala o seguinte, no capítulo 118 de Salmos, versículos 22 e 23, nos diz o seguinte: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor,
e é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja o Senhor. Nós vemos que essa pedra foi uma pedra rejeitada pelos construtores ali do Velho Testamento. Ou seja, os judeus, eles eram esses construtores desse templo e desse templo espiritual. Mas quando essa pedra veio, que é o próprio Senhor, eles rejeitaram. E essa pedra veio se tornar a principal pedra angular, a principal pedra da edificação da igreja. Então essa pedra, ela foi provada aqui na terra. Por isso, irmãos, hoje, segundo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, nós precisamos achegar a essa pedra. A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E ainda ele continua: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados do caso espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Isso está no capítulo 2 de 1 Pedro, versículos 4 e 5, que nós acabamos de ler. Então nós que cremos, nós cremos que essa pedra que foi rejeitada pelos os primeiros construtores é a principal pedra que Deus usa para a sua edificação. Para nós é uma pedra preciosíssima, e ela serviu para aqueles que não creram como pedra de ofensa, pedra de tropeço. Por isso nós precisamos aprender, irmãos, a obedecer o falar do Senhor. Precisamos a obedecer esta pedra a qual é usada para edificação, para que nós mesmos não estejamos tropeçando em Cristo. Porque Cristo é esse verdadeiro sumo sacerdote, o verdadeiro rei que está edificando a sua igreja. Se nós não ouvirmos o Senhor, nós vamos tropeçar nele mesmo, como essa principal pedra para a sua edificação. Ainda falando sobre Zacarias, principalmente quando nós estamos falando no Velho Testamento sobre a reedificação do templo, ele revela que nessa pedra única estão 7 olhos. E no capítulo 3, versículo 9, diz: estão 7 olhos, eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E que aqueles 7 olhos são olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Há uma pedra na edificação e essa pedra ela tem 7 olhos. Na verdade, 7 aqui não significa que somente tinha um número limitado de olhos, ou seja, 7. 7 significa, irmãos, completude, ou seja, o Senhor tem um olhar completo, um olhar que não só observa alguns aspectos nossos, mas ele observa o que está no nosso interior, ele tudo vê, ele entende as nossas razões, ele sabe o que nós estamos passando, ele olha o nosso coração, ele olha a nossa mente, olha o nosso interior, ele vê além daquilo que está patente a seus olhos. Essa pedra que é usada para edificação, ela tem esse olhar profundo, que olha dentro de nós. Louvado seja o Senhor. E também, irmãos, podemos dizer que nada escapa aos seus olhos, nada fica despercebido. Ele está observando todas as coisas. Louvado seja o Senhor. E para que possamos estar bem claros e compreender melhor sobre essa pedra usada nessa edificação, ainda em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, nós lemos o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui nos mostra que João ele viu no meio do trono os 4 seres viventes, e entre os seus de pé um cordeiro que, tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Isso no capítulo 5, versículo 6. Então, irmãos, nessa era do Apocalipse, Deus está atuando com o Espírito e com essa intensidade total. Ele envia esses 7 Espíritos com os olhos, que também são 7 tochas de fogo, para percorrer toda a terra, vigiando, ardendo e queimando. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos aqui que Cristo é essa pedra
usado para edificação, uma pedra que possui olhos, que observa todas as coisas. E não somente são só 7 olhos, mas são 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus enviados à terra para queimar, para nos purificar, também para nos edificar. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração para cada um de vocês. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é esta pedra provada, eleita, preciosa para a edificação de Deus. Queremos aprender a obedecer o Senhor, não tropeçar em Ti. Queremos também que essa pedra nos ilumine e queime tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que nos impede de continuar essa edificação. O Senhor enviou o Seu Espírito à terra, está nos observando, nos alimentando, nos ajudando. Louvado seja o Senhor.